Então, a partir desses conhecimentos, Newton vai provar as leis de Kepler, né? Porque existiam algumas dúvidas em relação às leis de Kepler, em relação às luas de Júpiter, em relação à interferência da Lua com a Terra, no surgimento das marés. Então, a lei da gravitação do Newton vai explicar essas lacunas, né? Explicar a atração entre a Terra e Lua, que quando na parte do mar que está mais próxima da Lua, tem um efeito da gravidade maior, está mais próximo à Lua, então a ação gravitacional é mais intensa do que a parte que está no outro lado, mais longe da Lua. Então isso vai formar as marés. Então quanto mais próximo da Lua, né, a gente tem uma interação mais atraída, aquela quantidade de água, uma grande quantidade de água, essa interação é grande, então é visível, né, forma as ondas, as marés. E a questão por que a Terra é redonda, também nós explicamos a partir da gravitação. Então ela não é bem uma esfera, ela é achatada nos polos, porque ela está rodando, ela tem um movimento de formação, ela é quase esférica, né? Então é devido a essa aglomeração de materiais, vão se aglomerando mais no centro, e aí vai dando essa forma arredondada dos planetas. Inclusive é uma característica do planeta é ser arredondado e ter gravidade, né? E tinha uma questão do problema das luas de Júpiter, que horas se atrasavam, horas se adiantavam no cronograma que eles tinham para estudar as órbitas. Mas então se chegou a uma conclusão de que quando elas estavam mais próximas então de Júpiter, elas vão ter uma influência gravitacional maior do que quando elas estão mais longe. Então por isso que tem essa diferença explicada através da lei da gravitação do Newton, né? Então depois nós temos a parte que a gente vai estudar então mais à frente, alguns problemas que surgiram, né, em relação ao tempo que a luz leva para chegar na Terra. Com Newton ela era instantânea, né? Mas a partir da relatividade do Einstein, ela não vai ser mais instantânea, não é ao mesmo tempo a luz. Para Newton a velocidade não tinha limite. Para o Einstein ela tem um limite, ela vai ser a velocidade da luz no vácuo, vai ser 300 mil quilômetros por segundo. Então foi uma grande reviravolta nos estudos, né? A questão do Urano foi uma questão muito interessante que ele coloca no livro, porque parecia que Urano não se adaptava bem à lei da gravitação, e aí eles foram verificar se tinha algum planeta ao redor dele para dar aquela alteração. E eles foram verificar se tinha um planeta e realmente colocaram na posição e observaram um planeta que se chamava de planeta N, e que influenciava na órbita de Urano, e aí tudo se acertou dentro da lei da gravitação, e até hoje ela é bem estabelecida. Depois se amplificou esses estudos dentro do ramo das estrelas. Elas são vistas obliquamente, então elas têm a luz, ela se desvia. Então quando a gente observa uma estrela, não é bem aquela posição que a estrela está, porque a luz ela vai ser desviada nesse trajeto pelas outras estrelas que estão ao redor delas. Então aquelas que estão girando, as estrelas duplas, elas foram verificadas também que elas giram ao redor de um mesmo ponto, confirmando também a lei da gravitação, que não fugiu o estudo desse movimento dessas estrelas duplas. Não são todas as estrelas que têm uma dupla, mas se tiverem, elas também giram ao redor de um ponto, né, estabelecidos através de uma lei da gravitação. Também dá para estender também aos aglomerados de estrelas. Os aglomerados de estrelas também tem, quanto mais próximo do centro, as estrelas estão em maior número no centro, por causa da lei da gravidade. Quanto mais vai se espalhando as estrelas, menor a força da gravidade, por causa da distância, como a gente viu antes, né? Essa formação ela
eles vão se acumulando no centro por causa da gravidade, por causa da massa de estrelas, que é bem considerável, né? Tem um experimento do Cavendish que ele pegou um pêndulo de torção, então colocou dois objetos, então numa extremidade e na outra, né? numa fibra finíssima, né? Uma fibra de torção, e bolinhas de chumbo nas duas extremidades, e ele alterou esse ângulo, e ele acabou observando, calculando uma função G, que é uma constante G, que é um fator multiplicativo da força, que vai depender do local onde é feita essas análises, e ele fez esses dados experimentais e chegou numa boa dedução que se usa até hoje. Entretanto, a gente não sabe quais são as origens dessa força gravitacional, o mecanismo estabelecido. Não há explicação em termos de outras forças. Na lei da conservação, por exemplo, há números que se somam e se mantêm constantes, mas nós não sabemos o mecanismo que gera. Na física se estuda os efeitos, e se, quando é possível estudar a causa, se estuda as causas, mas no caso da lei da gravitação ainda nós não temos a causa que gera a gravidade. Então nós não temos ainda respostas para tudo dentro da ciência. Há tentativas de unificar a eletricidade com a gravitação, mas até agora nós temos uma boa aproximação da força elétrica. A força elétrica é uma boa aproximação da força gravitacional, só que a gravidade é atrativa e a elétrica pode ser repulsiva também. Então, se nós tivermos uma massa, por exemplo, nós temos a força gravitacional de um elétron, ele vai ser muito, muito pequeno em relação à força gravitacional. Então, para elétrons, por exemplo, a força da gravidade é muito, muito pequena, né? E aí é como se considera a força gravitacional. Então, há esses impasses. Então, essa lei da gravitação, mais tarde, então, com Einstein, ela foi modificada. Ela foi modificada no sentido da velocidade, que a velocidade não é mais ilimitada, tem uma constante, e no sentido de que a luz também pode ser encurvada com a gravidade. Então, ele mudou essa teoria, e agora se espera que a teoria quântica, a teoria da incerteza, possa também alterar a teoria do Einstein, que também não é certo ainda, mas há muitas tentativas para ir além do conhecimento de Einstein também. Então são dois grandes personagens, Newton e o Einstein. Estamos esperando, hoje é mais difícil, nós temos muitos conhecimentos que já foram desenvolvidos, então quem descobrir algo agora vai ter que descobrir uma coisa muito nova, muito diferente do que os outros já descobriram. Hoje nós temos as descobertas mais coletivas, é um grupo de pessoas que estão descobrindo, do que uma pessoa única, por causa da quantidade de conhecimentos que nós temos. Então, Einstein, o raio de luz que nós observamos, quando passa pelo Sol, então ele é atraído por ele e ele é desviado por causa dessa gravidade. Então, a luz sempre acontece isso com a luz também, e se for no caso de um buraco negro, a luz nem sequer escapa do buraco negro, e aí ele fica negro, a luz não reflete, ele não volta, tamanha a força gravidade ali. Então, os aspectos quânticos ainda não dá para ser transportados dentro da gravidade, porque os aspectos quânticos eles não são apreciáveis dentro da gravidade. Não há essa união aí prevista, pelo menos até agora. Nos resta saber, então, se vai haver modificações desses conhecimentos, se alguns princípios da teoria quântica vão se desenvolver e ir além, porque a ciência não permanece estática, a ciência ela é discutível sempre, mas para isso é preciso desenvolver uma teoria e experimentar a teoria e ver se ela permanece ao longo do tempo, se responde a um grande número de problemas, como foi a lei da gravidade, que respondeu uma série de problemas que existiam.
Então, a ideia nossa é esperar novos conhecimentos científicos.